quais são as melhores máquinas para você escolher no Rollercoin hoje. É isso que a gente vai ver e conversar no capítulo 2 da série especial. Então, depois da vinheta, você me acompanha para você não perder nada. Salve mineradores, eu sou o Lucas. Bem-vindo ao meu canal. E como você já sabe, eu estou trazendo mais um conteúdo de Rollercoin para você. E dessa vez, a gente vai estar indo para o capítulo 2 da série especial ali do tutorial de Rollercoin. No capítulo 1, a gente viu e conversou muito acerca de bônus e de poder. E hoje, a gente vai estar falando especificamente das máquinas. Quais são as melhores máquinas que você pode escolher, e a gente vai conversar aí em 3 níveis: o iniciante, o intermediário e aquele cara que está mais avançado, que já é quase ou está chegando ali a ser uma baleia dentro do jogo, tá? Antes da gente falar sobre isso, peço aí que você deixe o like, compartilha esse vídeo, comenta aqui também. Eu quero saber muito se você tem um tema específico para eu poder estar trazendo nessa série especial. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, se você tem dúvida de algum tipo de mecanismo que o Rollercoin tem hoje, você não sabe como se dar bem nisso, deixa aqui uma sugestão. Quem sabe eu posso estar trazendo aí esse conteúdo nessa série especial que eu estou trazendo para você. Beleza? Bom, e vamos conversar um pouquinho, né? Quais são as melhores máquinas para se ter hoje no Rollercoin? Como eu falei para você, eu vou estar abordando em três níveis, tá? O nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. Além disso, eu também vou estar fazendo uma diferenciação de máquinas que podem ser comercializadas, máquinas que não podem ser comercializadas e as máquinas que fazem ali um aporte muito legal de bônus, ou seja, aquela máquina que quando você faz a fusão dela, ela sobe muito de poder e de bônus. Então a gente vai estar vendo tudo isso aqui nesse vídeo e eu espero que você aí, depois de assistir esse vídeo, saia aí com boas decisões a serem tomadas aqui no Rollercoin, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o nível iniciante, tá? Então, para quem está iniciando no jogo hoje, qual é a melhor máquina que você pode escolher? E aí, eu já começo te dando uma dica muito importante. Você vai vir aqui no Marketplace e suponhamos, tá, que você tem aí, sei lá, 5 RLT, melhor. Vamos fazer o melhor? Vamos fazer assim, ó, que você tenha 10 RLT para gastar aqui no Marketplace. É o que você tem naquele momento ali que você está começando a sua jornada, tá? O iniciante, eu vou classificar o iniciante aqui, que é o cara que tem 0 de poder até 30 PHS, tá? Então estou classificando esse cara de 0 a 30 PHS. Então você vai vir aqui no Marketplace, você vai clicar aqui em Miners, tá? E você vai fazer um filtro. Que filtro é esse? Você vai colocar aqui o Price Range, que é o RLT, você vai colocar 10 e vai dar um OK. Já mudou um pouco o filtro aqui. Aqui em cima, você vai filtrar aqui o seguinte: o preço, que é o price, do maior para o menor. Tá certo? E aqui a gente para e a gente vai conversar um pouco. Então aqui a gente tem 2 tipos de visões iniciais. Primeiro, a gente sabe que a máquina ela vai ser influenciada por uma série de fatores, tá? Então pode ser ali o nível de raridade que ela tá, poder, quantidade de bônus que ela tenha, enfim, tem uma série de coisas que você precisa estar analisando. Se você não sabe como analisar isso, vá lá no primeiro vídeo do capítulo 1, quando eu trouxe ali a questão do poder e do bônus e qual é a melhor alternativa que você tem que seguir no momento do seu jogo, tá? No momento da sua jornada ali dentro do Rollercoin. Mas, por exemplo,
aqui a gente já vê de cara o seguinte, que essa Sparkling Light aqui, ela é nível 3, ela dá 68 mil de poder aproximadamente, quase 69 mil e 0,28% de bônus. Já a Gridron Glory, né? Ela dá 208 mil de poder e 0,5% de bônus. E ela tá mais barata que a Sparkling Light, tá? E aí você vai começando a entender um pouquinho do seguinte, se eu tenho 10 RLT, eu preciso acumular muito poder e muito bônus com esse valor. Então, a primeira dica que eu te dou é não queime tudo que você tem numa máquina só, tá? Aprenda a dividir o pouco que você tem para você ter resultados melhores, tá certo? Então você pode vir aqui, vou pular aqui para o nível 3, por exemplo, não que ainda está aqui em 9, deixa eu chegar aqui aonde eu quero chegar e você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Deixa eu descer mais uma aqui, 9, 11... Perceba que tem muita máquina aí abaixo de 10 RLT, tá? Então isso é uma vantagem também que você pode estar adquirindo aqui dentro do jogo. Bom, acho que aqui já dá pra gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu chegar aqui na 15. Beleza. Peraí, 17 a gente para. Então eu tô aqui na página 17. Pode ser que quando você estiver fazendo essa pesquisa isso mude, tá? Então eu tô aqui na página 17. E aqui eu consigo ter várias visões. Então perceba, eu te dei lá no início uma máquina de 68 mil e uma máquina de 208 mil, a quase 10 RLT cada uma, mas aqui eu já estou te dando duas opções de máquinas que vão sair a praticamente 10 RLT com tanto bônus quanto poder. Então eu tenho aqui a Chupacabra, que dá 1% de bônus, que é uma excelente máquina de entrada, e a Jungle King rara aqui também, que ela dá 115 mil de poder e 0,55% de bônus, tá? A gente tem outras opções aqui que são até um pouco melhores. Então você tem a Shifter, você tem a Lavatumb, você tem a Snowy Blue, que são máquinas muito boas de iniciais aqui, que dão um bônus muito interessante. Tem a própria Roleark SX também, que é uma máquina que eu super recomendo para você que está iniciando agora ter na sua sala de mineração, é uma máquina muito interessante. Então perceba que com 10 RLT dá para você fazer aqui uma apanhada aqui bem bacana, tanto de poder quanto de bônus, tá? Então perceba que com pouco RLT dá para você fazer muita coisa, dá para você comprar muita coisa bacana no início, tá? Então eu estou falando aqui de uma primeira camada, que é o iniciante, que vai de 0 a 30 PHS. Para a galera que é já mais intermediária, que aí eu vou classificar de 30 a 100 PHS, eu já digo que você já tem um pouco mais de poder aquisitivo dentro do jogo e você já entendeu um pouquinho da mecânica do jogo. Nesses casos, eu vou identificar para você o seguinte: você pode fazer o mesmo filtro, tá? Então você pode botar aqui em vez de 10, colocar 20. Deixa eu vir aqui, 20. E você pode começar a olhar para máquinas que já têm tanto um bônus bem atrativo, como também um poder bem interessante, tá? Então perceba que as primeiras máquinas, elas dão muito poder, mas nem tanto bônus. Mas se você fizer um filtro aqui, por exemplo, vou ao contrário aqui, tá? Vou de um preço do menor para o maior, tá? Deixa eu ver, não, deixa eu vir aqui de novo, beleza. E se você vier aqui, você já vai começar a entender o seguinte: por exemplo, essa Octominer aqui, ela não é uma máquina interessante para você ter, porque ela custa quase 20 RLT e dá pouco bônus, não é muito escalável também de poder. E se você começar a fazer essa pesquisa mais a fundo, você vai achar aqui peças interessantes para você ter na sua sala de mineração, tá? A dica que eu te dou é, para você que está no intermediário, pensa no seguinte: essas máquinas aqui 0.5 de bônus, 0.4,
elas não são mais interessantes para você, porque você já está ali, já é meio que com a tua sala bem cheia. Então você precisa começar a pensar em máquinas que consigam trazer o poder e o bônus de uma forma muito melhor, tá? Então, por exemplo, essa máquina aqui, a Gingerbread, ela é uma máquina boa. E eu te explico por quê. Por mais que ela te entregue 75 mil de poder, ela tá te dando um bônus muito legal. E ela é uma máquina de uma célula, entendeu? Ela não vai ocupar duas células no seu espaço de hacker ali, tá? Então é uma máquina muito bacana. Ela é uma máquina que ela não custa tão barato, mas ela é uma máquina muito bacana de você pensar em ter na tua sala de mineração, você que é o jogador intermediário. E aqui você começa a fazer esse filtro bem interessante. Então olha aqui, ó, a Santa Slag, ela dá 2,5% de bônus e ela dá 160 mil de poder. É uma excelente máquina para quem é intermediário ter também. A máquina que eu sempre falo, né, que tanto o intermediário quanto o iniciante tem que ter, é a Dream Demolisher, tá? E se você puder, você escala ela também, que fica melhor ainda. É uma máquina excelente de entrada, excelente para o intermediário, dá 2% de bônus e ela não é tão cara assim. Então ela chegou a custar 8 RLT, 7 RLT no período. Hoje ela está custando um pouco cara, mas ela é uma máquina que ela tem uma excelente rentabilidade também no marketplace de venda, tá? Então se você não quiser gostar dela, você vende muito rápido, muito tranquilo, não tem nenhum tipo de problema, mas é uma máquina que eu super recomendo. Eu tenho na minha sala de mineração, então assim, eu recomendo muito para você que está iniciando, que está nessa leva aí de 0 a 30 e de 30 a 100, ter na tua sala, porque ela entrega muita coisa para você ali, tá? E para quem é avançado, eu já vou no seguinte, cara, você tem que olhar numa perspectiva diferente. Que perspectiva diferente é essa? O nível de raridade das máquinas, tá? Então você tem que olhar para máquinas que você vai ter que olhar para essas máquinas no sentido de o que essa máquina entrega para mim no level 5, na legendário, no level 6, que é Unreal, tá? Porque é isso, vai chegar uma hora que você não vai ter mais espaço. E aí eu já tô falando para uma galera ali que já tem mais de 500 mil de poder, já tá na casa dos exahertz, né? Então é essa galera que eu tô olhando agora. Então assim, você tem que começar a pensar no seguinte, o que por exemplo, a Prisma vai me entregar se eu for upar ela. E aí você sai um pouquinho aqui da questão do marketplace e você começa a vir para cá, para o inventário, né? Para a tua sala ali de inventário, coleção e fusão, que aqui é onde você faz ali a análise das máquinas. Então eu vou fazer algumas análises aqui e agora eu vou entrar no detalhe da escalabilidade das máquinas em poder e em bônus, tá? Então peguei aqui um primeiro exemplo, eu dei aqui a Dream Demolisher, tá? Uma máquina que eu já falei e repito, vale muito você tê-la na sua sala de mineração para quem é iniciante e intermediário, talvez para quem é ali mais avançado não compense tanto, mas aqui é o exemplo que eu quero trazer. Perceba que a Dream Demolisher, ela não é escalável em bônus e nem tanto assim em poder, tá? Então ela não é uma máquina que vai te entregar muito poder e muito bônus, mesmo você escalando ela. Então, quando você chega no nível 3, você tem 482 mil de poder e 2,21% de bônus, e no nível 4 ela vai para 1,2 pH e 2,32% de bônus. Então ela não consegue ali na sua totalidade te entregar muita coisa, né? Tanto que a Unreal dela é 8,76 PHS e 2,55% de bônus. Então assim, não vale a pena você investir nessa máquina para você que é avançado, colocar na tua sala de mineração. E aí eu já estou dizendo para você que você está com todos os espaços ocupados, você precisa pensar numa forma estratégica para você obter os melhores resultados, tá? Uma dessas maneiras também de você olhar para isso também são as máquinas novas que vêm surgindo, tá? Uma delas que eu quero mencionar aqui é a BitTRX. Essa máquina aqui, ó. Deixa eu copiar aqui para você certinho e a gente vai conversar sobre ela. Essa máquina aqui, ela é excelente, tá? Porque ela já começa com 204 mil e 1% de bônus, e na Unreal ela chega a 25 pH e
quase 23% de bônus. Então, isso sim é uma máquina que, para você que é avançado, pode investir. E por que eu estou dizendo pode investir, tá? Porque essa máquina é uma máquina que ela é exclusiva, ou seja, ela é uma máquina que ela não aparece em mini eventos, nos eventos de queima, nos eventos de quebra-cabeça, nem nos grandes eventos que acontecem hoje no Rollercoin. Ela é uma máquina exclusiva, ou seja, para você ter essa máquina, você vai ter que comprar ela em alguns períodos que o Rollercoin disponibiliza isso, através da moeda Tron, tá? Então o Rollercoin agora também tem uma modalidade de máquinas exclusivas, tá? Máquinas exclusivas de moedas, tá certo? Onde tem a máquina de TRX, tem a máquina de Doge, tem a máquina de Bitcoin, de Solana, que elas aparecem por um determinado tempo e aí fica disponível lá para você comprar na moeda vigente. Então, para eu comprar a BitTRX, eu tenho que ter Tron na minha carteira, então vou ter que depositar um valor para comprar essa máquina, para aí sim pensar no modelo de fusão, tá? E isso eu já estou falando para a galera que é avançada no jogo, tá? O avançado eu entendo de novo. A galera que investe, a galera que já está muito avançada no game e vai entender essa minha fala. Para você que está iniciando e que está no intermediário, eu vou dizer para você não olhar para esse movimento. Existem outras máquinas que você pode estar consultando e também aproveitando essa oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples, tá? Hoje é dia 5 de abril, que é factível tanto para o iniciante quanto para o intermediário e também, por que não, ali para o avançado, tá? Essa máquina aqui é a Ferris Wellmeister. Essa é uma máquina que não pode ser vendida no Marketplace, mas em tempos oportunos o Rollercoin disponibiliza ela em eventos e também ali no Sales Popular e também no Craft Offer, tá? Isso é disponível para todo mundo. E se a gente for fazer uma análise dela, perceba que ela começa com 82.500. Quando você faz a fusão dela, você tem 216 mil de poder, com 1% de bônus, e você gasta muito pouca peça para poder fazer a fusão. A gente está falando aí de menos de 1.000 peças para duas máquinas dessas, para você deixá-la no nível 2, tá? No nível 3 para o nível 4 também fica muito interessante. Ela vai de 2.1 a 3.3, né, do nível 3 para o nível 4, e do nível 2 para o nível 3 ela sai de 1 e vai para 2.1. E na Unreal, ou seja, na máquina final dela, né, no nível 6, ela vai me dar 10 PHS e 6,% de bônus, tá? Então é uma boa máquina para você investir, né, para você deixar ela ali. Por quê? Porque ela não pode ser vendida. E essas oportunidades eu vou te mostrar agora aqui, ó. Não sei nem se tem disponível para venda, mas eu quero te mostrar. No Sales Popular do dia 5 de abril, que vai até o dia 8, ela ainda está disponível para compra, tá? Então é uma máquina que você tem ali 4.69 RLT, você pode ter essa máquina, você é iniciante, você é intermediário, você vem aqui, compra uma máquina dessa, compra duas, na verdade, faz a fusão e você já tem ali 1% de bônus na tua sala de mineração, tá? Então assim, perceba que hoje o Rollercoin ele traz um mix de opções para você, tanto de máquinas que são escaláveis em bônus e poder, de máquinas que não são tão escaláveis e bônus de poder e de bônus assim, mas que tem ali um bônus, tem um poder inicial muito interessante e tem máquinas ali que você consegue escalar tanto o bônus quanto o poder. Isso falando das três camadas, tá? Iniciante, intermediário e ali o avançado, tá? Então você precisa entender e se enquadrar. Hoje eu tô no nível iniciante, eu tô ali com os meus 20 PHS, eu tô ali chegando aos 30 PHS, você já entendeu a dinâmica, você já entendeu como funciona e você precisa entender muito bem a dinâmica do Marketplace, tá? Isso é uma dica aqui, bônus que eu tô te dando, que é a seguinte, eu vou abrir aqui uma máquina aleatória só para a gente poder fazer aqui
uma análise comparativa. Vou pegar aqui a Tapeseed A, né, que é uma máquina que veio nas seasons anteriores, e aqui é que eu quero falar com você. Existe um gráfico de compra do Marketplace que você consegue colocar aqui os últimos 7 dias, os 30 dias e os 60 dias. Eu vou me atentar com você só aqui nos 30 dias, tá? Só para a gente ter uma visão bem bacana. Então perceba que no dia 7 de março do mês passado, uma máquina dessa estava custando 12 RLT, tá? Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está custando 4.7 RLT. Então assim, ela está custando 2 vezes menos, né? Se a gente pegar e botar ela num terço, né? Ela está custando 2 vezes menos do que era, tá? Então ela estava custando 12, agora ela está custando 4 RLT, 4.7. Então assim, você precisa fazer essas 3 análises. Primeiro, identificar se a máquina ela é uma máquina que ela pode ser vendida ou não. Segundo, identificar se a máquina ela tem uma escalabilidade de poder e de bônus, tá? E também a quantidade de peças que você vai gastar. E terceiro, o preço dela no Marketplace, que é também muito importante você analisar isso, porque senão você vai estar perdendo RLT. Então você precisa ter isso muito bem estruturado, tá? Então, se você for investir na Tapeseed, você vê que o preço dela já caiu consideravelmente, tá? Então assim, é uma máquina que eu investiria? Pode ser. E aí você feita essa análise, você vem aqui e você faz aqui a análise de poder e de bônus que a gente vai estar fazendo aqui agora. Então perceba, ela sai de 188 mil para 493 mil e com 0,65% de bônus, eu tenho que gastar um pouco mais de 1.000 peças, tá? Então ao total aí são 3.000 peças, dobrando isso aí quase com relação à Ferris, né, que a gente viu anteriormente. Então você vai precisar de 2 dessas, 1.000 peças de cada, e ela vai rampar ali 493 mil e 0,65% de bônus, tá? No nível 2 para o nível 3, ela já vai ali para 1.2, e na Unreal aqui ela vai para 23 pH e 4,6. Então perceba, em relação a Ferris, o El que a gente viu anteriormente, em relação a poder não é tão legal, mas em relação a bônus, a El é mais interessante. O legal seria que você tivesse as 2 máquinas na tua sala de mineração ali na Unreal, mas não é a possibilidade, talvez não seja a sua realidade, tá? É claro que esse é um assunto muito vasto, muito tenso, mas eu só queria trazer esses 3 pontos para você e essas 3 verticais de iniciante, intermediário e avançado, para que você também não se compare ali com um coleguinha ou com uma pessoa que está melhor ou pior que você. Você precisa fazer essa análise muito detalhada, entender o seu momento dentro do jogo, para que você tenha ali rendimentos e resultados muito bacanas, tá? Então assim, se você conseguir ao final do mês conseguir um resultado muito bacana, é claro que você vai repetir essa receita ao longo do tempo, ao longo do jogo aqui no Rollercoin. Mas eu quero ouvir nos comentários como é que você desenha essa estratégia, de qual máquina que você escolhe, do porquê que você escolhe, qual é a sua principal tomada de decisão dentro do jogo, tá? Pessoal, o capítulo 2 vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se, deixe nos comentários aí, eu quero interagir com você. E a gente se vê no capítulo 3 com um outro assunto que vai ser muito bacana, tá bom? Um abraço, fique bem, cuide-se. Tchau, tchau.